e com a tua voz mansa, suave, aponta em direção à pedra e diz: tira a pedra. E quando tiram uma pedra, ele fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora e ressuscita. Mas o interessante, querido, não é os milagres que aconteciam. Porque aonde Jesus passava, milagres acontecem. Aonde Jesus passa, milagres acontecem, melhor dizendo. Pastor, por que você está falando acontece? Porque ainda continua acontecendo. Continua acontecendo, querido, e muitas vezes nós não estamos apercebidos nos detalhes. Não estamos apercebidos em alguns milagres que vão acontecendo no decorrer da caminhada. Os líderes religiosos daquele tempo escutaram dizer que Jesus fazia sinais. E o interessante, querido, que aquilo que era para alegrar o coração de Israel, Israel estava sobre uma promessa de um Messias, querido, de um Messias, de um homem enviado por Deus para trazer libertação ao povo. Existia uma promessa ali bem clara. Todo judeu esperava por isso. Todo homem, querido, esperava que da sua casa, quando nascesse um menino, Deus usasse aquele menino de uma forma tremenda, que fosse esse o escolhido. Mas o Messias estava entre eles e eles não perceberam. O Messias estava entre eles e os líderes religiosos não perceberam. E aí você fala: pastor, mas por que não perceberam? Eles mesmos falam aqui. Eles tinham algum receio sobre os romanos, sobre Roma, vir sobre o povo também. Mas o maior receio, querido, era simplesmente que os milagres de Jesus estavam incomodando. Parece uma coisa ruim até de se ouvir, aonde o milagre incomoda. Aonde algo bom vindo de Deus incomoda o inferno. Porque Jesus sempre falava algo, querido, e as pessoas não pegavam, não entendiam. E hoje Deus me fez entender, querido, na revelação da tua palavra, o que fazia Jesus ser tão perfeito. O que fazia Jesus, querido, andar a linha da forma certinha. Não era somente porque ele era o verbo vivo, feito em carne, enviado por Deus. Mas porque simplesmente Jesus não vivia na esfera física. Jesus estava ligado literalmente no espiritual. O mundo espiritual estava acontecendo e está acontecendo ao meu e ao teu redor a todo momento. E quando nós pegamos esse ambiente daquele momento e começamos a perceber, a guerra não estava no físico. A guerra não estava naquilo que as pessoas estavam falando ou dizendo, mas estava naquilo que estava por trás daquilo que eles diziam. Estava na mensagem que vinha de uma forma subliminar: vamos matar Jesus. Mas se você perceber, eles mesmos vão dizer: vamos matar esse homem porque esse homem faz muitos sinais. Vamos matar esse homem, querido, melhor dizendo, vamos matar esse homem porque ele está curando os enfermos. Vamos matar esse homem porque ele está libertando aqueles que estão cativos. E aí você para perceber, em sã consciência, o ser humano, querido, ele não poderia sentir-se ofendido com isso. Em sã consciência, ninguém poderia se sentir ofendido com isso, mas os líderes religiosos naquela época sentiram. Porque na verdade existia uma batalha espiritual acontecendo ali. Uma batalha espiritual para matar Jesus. Para calar a voz profética naquele tempo. Mas mal sabiam eles que esse todo era o plano. Esse era o plano de Deus. Por isso que Jesus falava tantas coisas e muitos não entendiam. Depois Jesus começa a falar em parábolas para que eles começassem a entender, e mesmo assim eles não entendiam. Tem coisas, querido, que Deus fala para nós fazermos ou vivemos e nós não entendemos na hora. Porque somos totalmente desligados.
Mas se nós atentássemos a detalhes daquilo que Jesus tem nos ensinado, nós estaríamos mais atentos. Nós perceberíamos que muitas coisas que vão acontecendo, querido, é algo incentivado, inflamado pelo adversário. Ali o adversário inflamava o coração daqueles homens. Mas mesmo quando o diabo se levanta, Deus ainda tem um plano. Mesmo quando os líderes religiosos determinam, vamos matar esse homem, ainda o plano estava em andamento. Pastor, o que isso tem a ver? Vamos trazer a aplicação para o dia de hoje. Já viu aquela bagunçada que Jesus dá na nossa vida? Já viu? Agora vamos refletir um pouquinho naquela nossa história, na nossa trajetória doída, aonde nos trouxe até aqui. Mas eu te pergunto, se não tivesse doído, será que teria te trago? Será que nós não tivéssemos perdido? Será que estávamos aqui? Será que aquele projeto, aquele sonho que você tinha, tivesse concretizado, você hoje estava aqui? O mal aconteceu, o mal veio contra Jesus, mataram Jesus, mas nada fugiu do projeto de Deus. Porque o próprio sumo sacerdote, ele vai dizer, o mundo espiritual, o apóstolo estava aberto naquele lugar, e ele diz, não é necessário que matamos o povo todo, ou o povo todo morra. Mas é necessário que matemos um por causa do povo. E João vai dizer que ele profetiza, ele é sumo sacerdote, ele tem autoridade espiritual. E o mundo espiritual estava bem atento naquele momento quando ele profetiza. E por causa de um homem, que padeceu, toda uma geração foi salva. Pastor, o que Deus quer nos ensinar? Fique ligado naquilo que Deus quer para você. Mesmo quando você não entender. Porque tem coisas, querido, que Deus não vai nos explicar. Ou tem coisas que nós não vamos entender. Por limitações físicas, intelectuais. Limitações espirituais. Talvez nós estejamos tão ocupados. E aí Deus está intervindo em tudo e nós estamos reclamando. Deus tem que quebrar uma coisa para te chamar a atenção. Deus tem que fazer uma coisa para te levar para o outro lado. Poderíamos dizer, quanto trabalho nós damos, Jesus? Nós damos trabalho. Porque existe um projeto em andamento. Existe um projeto de Deus, pastor. Mas por que Deus está dizendo isso? Porque Jesus, querido, ele começa a incomodar. Ele começa a incomodar aqueles homens ali. E aqueles homens começam a dizer que iam matá-lo. Não porque eles estavam preocupados com os enfermos, querido. Porque se eles estivessem preocupados com os enfermos, você concorda que era para eles se unirem com Jesus? Se eles estivessem preocupados, querido, com quem vai ser salvo, eles não pensariam em matar. Porque, na verdade, muitas coisas são ditas, mas são poucas coisas da qual está no pensamento das pessoas. Jesus vai dizer sobre os fariseus, principalmente, a boca fala do que o coração está cheio. Ele simplesmente dá este exemplo, porque tem muita coisa que vai saindo assim, que às vezes nós não percebemos. Jesus estava no meio deles. Jesus estava no meio deles, querido. Eles não conseguiram perceber o Messias. Pastor, por que não perceberam o Messias? Porque não estavam atentos ao mundo espiritual, não estavam atentos àquilo que estavam acontecendo. Pegando o gancho aqui da pregação do apóstolo de outro dia, querido, que ele pregou, se não me engano, no domingo. João Batista, querido, faz a pergunta. Lembra da pergunta de João Batista quando ele estava preso? Tu és o Messias? Pergunta para ele se ele é o Messias ou há de vir um outro. Qual que foi a resposta? Ele não diz assim, eu sou o Messias. A resposta é qual? Diga para João Batista que o cego vê. Diga para João Batista
que aquele que é aleijado está se levantando e andando. Diga para João Batista, aonde tinha cativeiro agora tem libertação. Diga para João Batista, aonde tinha enfermidade agora tem cura. Pastor, o que nós aprendemos? Jesus, querido, permite que você veja e tire a conclusão por você mesmo. Quem é Jesus? Essa conclusão é você que tem que tirar, querido. Por isso que ele vai dizer assim, a árvore ela é conhecida pelos seus... Porque aparentemente todo mundo pode ser bonito, igual aquela figueira cheia de folhas. Mas a árvore ela é conhecida pelos frutos. E Jesus, querido, ele analisa e fala para João Batista, analise os frutos. As pessoas não estão apercebidas. Nós muitas vezes dizíamos assim, se nós estivéssemos naquele tempo, nós andaríamos com Jesus, morreríamos com Jesus, falaríamos igual Pedro falou. Senhor, eu vou com o Senhor para a prisão. Senhor, eu vou com o Senhor para o cárcere. Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Aí depois tem que viver com aquela invertida de Jesus. Em verdade te digo, que antes que cante tu vai me negar 3 vezes. Ei, querido, era papum. Pastor, por quê, pastor? Porque o mundo espiritual estava aberto ali. Nada estava oculto aos olhos do Mestre. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Por isso, querido, quando Jesus te direcionar para algo, faça o que Jesus mandou. Depois, querido, não adianta nós reclamarmos, porque tem coisa que nós não estamos vendo. Porque o nosso Deus não está preso no passado para ouvir o que as pessoas dizem sobre você. Não está preso no presente pela improbabilidade que apresenta, mas Ele está vendo o futuro de uma história que está sendo escrita pela própria mão dEle. De uma história que Ele sabe aonde vai acontecer e o que vai acontecer. Jesus tem investido em mim e em você, querido. Jesus tem investido em nós. Jesus conhece, querido, a limitação do ser humano. Os homens não conseguem, por isso que precisamos orar mais. Precisamos jejuar mais. E a arma desse século, principalmente tem sido, sabe qual? Ocupação. Sim ou não? Sim ou não? O dia tem quantas horas? 24. Você dorme quantas horas? No mínimo 8. Sobraram 16. São 10 horas trabalhadas. Sobraram 6. 6 horas. E nós inventamos tanta coisa que nessas 6 horas nós estamos ocupados também. Eu me coloco nisso daí, é o que eu estou falando para você, querido. A pregação, ela não é somente para quem está ouvindo, é para quem também está pregando. Porque se aquilo que nós pregamos não vivemos, nós passamos a viver. Porque Jesus faz nós passar. Não existe hipocrisia na palavra do Senhor. Mas a realidade é, nunca se viu esse tempo tão de ocupação como os dias de hoje. Nós não conseguimos tirar 1 hora do dia para orarmos. E quando sobra algum tempinho, nós enfiamos alguma coisa lá. Sim ou não? Ah, pastor, você está me ofendendo. Não é a minha intenção. A palavra é assim, querido. Muitos se ofendem. Se ofenderam ali. Você sabe por quê eles se ofenderam? Não porque Jesus pegava duro. Porque, na verdade, a procrastinação, o pensamento daqueles, principalmente dos líderes religiosos. Se você perceber no versículo que nós lemos aqui, se não me engano, querido, no versículo 48, do Evangelho de João, capítulo 11, vai dizer assim, vai vir os romanos e vai tirar de nós o nosso posto. Eles estão preocupados com os cargos políticos, estão preocupados com aquilo que eles vão perder ali. Tantas vezes estamos preocupados com umas coisas, de perdermos algo, que nós não conseguimos perceber que Jesus está passando. Jesus às vezes está ali, nós não estamos entendendo. Pastor, por quê, pastor? Por que você está pregando desta forma, trazendo esse simbolismo, esse entendimento? Porque Jesus, querido, esteve com aqueles homens. E muitos não entenderam. Muitos não conseguiram entender que era o próprio Messias.
fala, pastor, como assim? Não entenderam? Entenderam sim, não entenderam não, mataram ele, querido. Lembram? Crucificaram ele. De 10 leprosos que ele curou, um voltou para agradecer. Jesus só prestou para simplesmente curar. Mas na hora que a multidão simplesmente era para estar junto com ele, a multidão escolheu o outro lado. Ah, mas Caifás manipulou, e daí, querido? Mas escolheu. Quantas vezes nós vivenciamos coisas com o Senhor, querido, e qualquer ventinho faz nós mudarmos de ideia. Qualquer ventinho de tribulação faz nós largarmos Jesus. Nem parece que nós acreditamos tanto, vivenciamos tanto. Muitas vezes, querido, o diabo tem trabalhado conosco, Deus tem falado isso muito no meu coração. Filho, toma cuidado com a falsa paz. É uma falsa paz nos dias de hoje. Quando Deus falava comigo de falsa paz, Deus me lembrava muito em Juízes, no capítulo 15. Quando Deus levanta um homem, porque aparece um anjo para um homem, uma mulher, e diz assim, tu terás um filho e ele será nazireu. E esse filho do cabelão chamava Sansão. Mas no capítulo 15 de Juízes, querido, Sansão começa a arrumar problema, coisa que você e eu achamos que não é padrão de Deus. Eu tenho aprendido isso muito com o apóstolo tem falado isso comigo diariamente. Deus tem um projeto, querido, e às vezes vai dar problema, mas não dá problema porque Deus quer criar o problema, dá problema porque nós enfiamos o nosso bedelho no meio. Dá problema porque nós traçamos uma linha e queremos que seja da nossa forma, por isso que está dando problema. E aí, querido, vai dando situações, Deus levanta um jovem, cheio da força. O anjo entrega para aquela mulher, para aquele homem. E todos sabiam que Sansão era nazireu. Porque o nazireu, ele era separado, ele não cortava o cabelo, ele tinha alguns costumes diferentes do resto do povo. Deus promete um libertador. Existe no meio do povo um nazireu. Existe um jovem com uma força sobre-humana e ninguém consegue perceber que Deus colocou ali o libertador. E no capítulo 15, esse libertador já arrumou tanto problema. Porque se eu não me recordo, no capítulo 13, ele casa com uma mulher de uma outra nação. O pai dele não concorda, a mãe dele não concorda, e no versículo 4 vai dizer assim, e era plano de Deus para se começasse a libertação. Vou dizer algo aqui para te assustar, nessa noite de sexta-feira. Tem coisas que Deus tem que provocar o problema, para te tirar do comodismo. Tem coisa que Deus provoca um problema para tirar nós do negócio. Nós ficamos prostrados demais. É uma falsa paz. E aí, o povo judeu não entendendo, desce 3.000 homens de Judá, pegam na mão de Sansão, amarra ele e diz assim, vamos te entregar para os filisteus. Porque quando nós não aprendemos, não entendemos, nós às vezes entregamos até o libertador, querido. Nós entregamos os nossos irmãos. Se for para manter a paz. O projeto não era aquele. O projeto não era entregar Sansão. O projeto não era aquele, mas fazia parte, querido, de um plano maior de Deus. Como eu sei disso? Porque no capítulo 15 a Bíblia vai dizer que ele chega. E a Bíblia permite que chegam 1.000 filisteus e cercam. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o Espírito Santo de Deus aposta daquele homem. Deus quer ver você cheio. Ei, querido, o negócio não é o problema, Deus quer você cheio. Pastor, por quê, pastor? Porque na hora que cercam uns 1.000 homens, Sansão está cheio da presença, Sansão está cheio da glória. Olha para o lado, tem uma queixada de jumento. É com isso mesmo, não precisa de instrumento, não precisa de espada, não precisa de um fuzil, não precisa de nada disso. Para aquele que é do Senhor, querido, e é ungido do Senhor, às vezes precisam de 5 pedrinhas do ribeiro e uma funga.
com uma queixada de jumento. E com uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 homens. Não reclame de Deus te colocar no centro do problema. Não reclame de Deus te colocar no meio das situações. 2 coisas que Deus quer te mostrar nisso daí. Ele quer que isso resolva. E outra, se você estiver cheio da presença, podem cercar até os 1000 filisteus. Repara para você ver, querida, a glória de Deus, ela só vai aparecer quando tem um problema, sim ou não? Aí chega na nossa vez, nós não queremos problema. A geração que quer a paz. E o diabo tem oferecido uma falsa paz para nós. Repara para você ver. Se você orar muito, começa a levantar, sim ou não? E de uma forma, querido, sem você perceber, mas no fundo você percebe. Você para de orar porque você sabe que quando você começa a orar o bicho pega, é ou não é? Eu teve uma vez que falei com a pastora Cassiane e falei assim, estou até com medo de pregar, pastor. Teve uma sexta-feira que Deus trabalhou tanto, querido. E nós oramos pelo apóstolo, Deus trabalhou na vida dele, na vida da Sara. Aí vai eu na segunda-feira, lá no Marco Túlio. E um motoboy passa por cima do meu carro assim. E o diabo falou comigo assim, a intenção era te matar. Toda vez que você tem uma ação, o mundo espiritual vai ter uma reação. Era para mim, para você, ter aprendido isso. Nós queremos entrar aqui, pisar na cabeça dele, mas depois estamos lá fora e não estamos vigiando. Não é? Nós entramos aqui, louvamos a Deus, fala, Senhor, passa a espada do diabo, pisa na cabeça dele. Não é? É gostoso o corinho. Mas chegamos lá fora, nós balançamos a bandeirinha branca, achando que o diabo esqueceu daquilo que você fez. Uma falsa paz, querido, tentando chegar até você. Estamos em tempo de guerra. E você foi listado num grande e forte exército. Pastor, o que é que nós aprendemos com isso? Levanta, querida, a tua cabeça se fortalece. Levanta a tua cabeça e começa a marchar, querido. Não fique achando, querido, que alguém tem que ter pena de você. Não, ninguém tem que ter pena de você. Ninguém conhece as suas lutas igual Jesus. Sim ou não? Mas, para comigo e pense. O que nós podemos questionar o Senhor Jesus? Aquele que pegou a obra e foi até o fim, querido. Queremos questionar Jesus, nós temos que consumar a obra. Não dá para questionar. Se você estiver sentindo abandonado, ele também sentiu. Se você se sentir traído, ele também sentiu e também foi. Tudo que você pensar em dizer, Deus tem uma resposta para você. É por isso que para o escolhido não tem vez. O escolhido não tem escolha. Fomos chamados, querido, para uma grande obra. E muitos não vão entender o que está acontecendo. Mas se Deus mandou marchar, tu marcha. Se Deus mandou andar, você anda. Se Deus mandou parar, você para. Mas se Deus não mandou, não faz do teu jeito. Não balance a bandeirinha branca porque você acha que vai ter paz. O povo de Israel entrega Sansão pensando que vai ter paz. Mas na verdade os filisteus, querido, queriam continuar massacrando. Porque, querido, para você pensar, é uma negociação que você não está percebendo. O diabo te traz paz, mas em contrapartida, ele quer que você continue preso. Ele quer que você continue no cativeiro. Ele nos oferece paz, mas em troca, ele quer a nossa adoração que não suba. Ele nos oferece paz, mas ele quer que você fique com a tua boca fechada, que você não ore, que você não busque. Isso não é negociação. Isso não é, querido, parece que está ganhando, mas você e eu não estamos.
não negocie com o comodismo. Não negocie com algo que seja bom para você. Mas busque algo que seja bom para o reino. Busque algo que seja bom para o reino de Cristo. Pastor, por quê? Porque nós somos um exército. Se um cair, existe uma brecha ali que tem que ser preenchida. Porque se não for, todo o exército perece. Você precisa estar forte, porque você tem que guardar a tua frente, mas também você guarda a retaguarda do teu irmão. E assim vai um guardando o outro. Num grande e forte exército. E todos rumo ao alvo que é Cristo. Mas quando nós negociamos paz com o nosso adversário, querido, nós estamos entregando o jogo. Pastor, o que Deus está querendo nos ensinar? Que o cenário ruim faz parte do projeto de Deus. Como assim, pastor? Misericórdia, faz, é? Ou você acha que Jesus vai voltar e vai estar tudo tranquilo? Na igreja primitiva, pastor Marco Túlio, foi a época que a igreja mais cresceu. Você sabe por quê? Porque existiam leões lá para comer o crente. Porque existiam chibatadas. Pastor, por que cresceu? Porque ou era crente ou era crente. Porque não tinha como você bater no peito e dizer que você era crente. Porque os crentes vinham com um alvo nas costas. Aí no tempo de hoje, nós conseguimos ser crente e ter um pé lá no mundo. Conseguimos ser crente e fazer um pouco aqui na igreja e um pouco lá no mundo. Conseguimos ser crente e não largamos certos costumes do mundo. Aparentemente foi negociada uma paz, mas é aonde a igreja está perdendo. Ei, querido, não existe paz para aquele que aceitou Jesus. A paz que existe é aquela que excede o todo entendimento. A Bíblia diz, mas essa paz é dada pelo Senhor, mas é dada para você quando você arregaça a manga e está dentro da guerra. Pastor, por que nós corremos das batalhas? Porque aparentemente as batalhas vão nos derrotar, porque realmente nós não vamos conseguir sozinhos. Mas se Ele for conosco, ei, querido, eu nunca vi Deus perder uma batalha e não vai ser na sua vez. Eu nunca vi Deus perder uma batalha e não vai ser na sua vez de guerrear que Ele vai perder. Precisamos entender, querido, o negócio está escasso, está apertado. Pastor, você está pregando isso, mas como é que está a sua vida? Escasso e apertado também. Por isso que eu estou te falando que a pregação ela bate em você, mas bate em mim também. Pastor, por quê, pastor? Porque não pode afrouxar, querido. Se você afrouxar, você se perde. Se o diabo parar de perseguir, você se perde. Se parar os levantes, você se perde. Você acostuma com uma falsa paz. Não estamos em tempo de paz. Estamos em tempo de arregaçar a manga, apontar os 2 canhões lá para o inferno e dizer, Jesus, me ajuda, e diabo, solta. Jesus entra comigo e diabo, solta. Ah, mas por você eu não solto, mas quando ele vê quem está contigo. Dá para você entender, querido, que a negociação nos tempos de hoje é para nos deixar confortáveis. Vai um recado de Deus para você que está confortável. Sua vida está muito confortável. Desculpe te dizer, mas você está negociando uma falsa paz. Não podemos viver de uma forma confortável, sabendo que o teu irmão do teu lado pode estar indo para o inferno. Não podemos viver de uma forma confortável, vendo o diabo destruir a nossa família. Não podemos, querido, viver de uma forma confortável, deixando com sapatinho de algodão as coisas desse mundo entrar dentro da nossa casa. Permitindo as coisas entrar para ter paz. Ei, querido, se for para entrar coisa do mundo, que haja guerra. Que haja guerra. Que você levante as mangas e vai para a guerra. Pastor, mas eu estou sozinho lá em casa. Não está, não.
Deus só está esperando você se posicionar para Ele entrar contigo. Deus só está esperando, querido, igual aqueles 4 leprosos na porta de Samaria. Alguém se posicionou, não importava quem, eram os 4 piores. Quem não podia se posicionar, se posicionou. E Deus deu vitória. Sabe por quê, querido? A própria palavra do Senhor nos ensina. Fica de pé e falarei. Deus não fala com pessoa prostrada que entregou o ponto, não. Não. Porque, querido, quando nós entregamos o ponto, nós só cumprimos protocolo. Sim ou não? Estamos na igreja, querido, estamos vivos por fora, mas mortos por dentro. Estamos na casa do Senhor igual zumbis, querido, andando, falando, conversando, mas não tem vida em nós. Precisamos, querido, gerar vidas. Precisamos levar vidas. Precisamos entender que não é tempo de abaixar a guarda. Não é tempo de entregar, querido, não é tempo de jogar a toalha, não. Não é tempo de desanimar, não. Eu trago para você nessa sexta-feira aqui, com frio ou sem frio, uma palavra de ânimo para você. Eu trago aqui para você nessa sexta-feira dizendo, o fogo da fornalha não pode apagar, é você que está lá. Ah, pastor, mas por fulano ela estava aquecida uma vez, por Bertana estava 2, mas na sua vez tem que ser 7. Eu não é, querido. Para que quando Deus te honrar, o barulho seja grande também. Está entendendo, querido? Deus te colocou no meio do problema, igual colocou Sansão em Juízes capítulo 15. Não se preocupe. Só esteja cheio. Só esteja cheio. Porque se você estiver cheio, o Espírito vai direcionar tudo. Você não vê Sansão, não vê a Bíblia dizendo assim que Sansão tinha que dizer alguma coisa para o Espírito apostar. Não. Não. Não precisou nem chamar. Porque o Espírito já estava ali. Pronto. Pastor, agora nós entendemos. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ei, querida, aonde Deus vai te honrar? Você quer que Deus te honra lá dentro da sua casa, deitado na rede? Aonde Deus vai te honrar? Você dormindo a noite inteirinha? Como se nada tivesse acontecendo, um sono tranquilo do justo? Aonde Deus vai te honrar, querido? Se não for no meio das pelejas. Se não for quando Deus coloca a tua vida em evidência, para todo mundo ver que foi todo quebrado. Mas e aí, querido, quando Deus exaltar? Ei, querido, a honra da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Pastor, por que você está falando isso? Querido, porque Deus está trazendo algo novo para você, mas Deus não quer que você desista. Não quer que você negocie com o adversário uma falsa paz. Porque, querido, eu já estou encerrando. Perceba-se, você vai perceber, você vai identificar o que eu estou falando. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, em outras palavras, enquanto você está dentro da igreja, fazendo a obra, buscando mesmo, é luta atrás de luta, sim ou não? Mas tem gente saindo daqui, indo lá para o mundo, falando que encontrou paz agora. Será que encontrou mesmo? Será que longe de Jesus existe paz? O diabo tem enganado, querido. Às vezes traz para nós que se nós tirarmos um pouquinho mais o pé, essa vai para mim, para você que é obreiro dessa casa. Se nós tirarmos um pouquinho mais o pé, a fornalha vai apagar. Não vai não. Quanto mais o pé você tirar, mais apertado o trem vai ficar. Precisamos, querido, ficar firme com Jesus. Precisamos continuar na mesma empreitada. Pastor, mas eu não consigo ver o mundo espiritual igual Jesus. Então vai pelaquilo que Ele está direcionando. Você não precisa ver nem entender. Só vai pelaquilo que Deus está mandando. E o resto é com Ele. Sabe por quê, querido?
Quantas vezes Deus te dá um livramento? Já deve ter acontecido contigo. Eu estou contando um pouco das minhas experiências, mas eu sei que já aconteceu contigo. Quantas vezes Deus fala assim contigo, assim, não vai por aqui, não é? E você vai por lá. Aí depois você descobre que aconteceu algo naquele caminho que você ia passar. Está entendendo, querido? Ouvir a voz de Deus e obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Ei, querido, não precisamos sacrificar nada. Precisamos somente obedecer e entregar a nossa vida ao Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra para você nessa sexta-feira. O diabo tem negociado com muitos de nós uma falsa paz, dizendo para você, vai só no domingo. Não, querido, se tiver culto na terça, na quarta e você puder ir também, vai também. Deixa de ser bobo. Está ouvindo o mentiroso, o pai da mentira. Se tiver algo a semana inteira, querido, se encha das coisas de Deus. Seja pronto. Esteja cheio. Pastor, você está falando para mim viver na igreja porque me falaram que eu não posso ser fanático. Quem te falou que isso é ser fanático? Não existe melhor lugar de estar do que na casa do Senhor. Mas quando você começa a negociar os dias de culto, quando você começa a negociar alguma coisa daquilo que Deus colocou na sua mão, automaticamente é uma falsa paz. Porque você abre mão de alguma coisa e o diabo tira uma espreita de alguma coisa só para te trazer o sentimento de que você tomou a decisão certa. Você fala assim, depois que eu deixei de ser crente, agora que eu sou feliz. Não é não. É uma falsa paz. Que quando nós chegamos ao fundo do poço, nós percebemos o quão longe de Jesus nós andamos. E para muitos tem sido tarde. Mas para você e para mim ainda não. Ainda temos a oportunidade de ouvir esta palavra. O diabo quer negociar com você. O adversário, o mundo quer negociar com você. Não negocie, querido. Está apertado, mas você está com Jesus. Está difícil, mas você está com Jesus. Está desempregado, mas você está com Jesus. Ah, pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Se hoje isso tudo acabar, os nossos olhos fecharem, emprego não vai te salvar. O que você tem na conta bancária não vai te salvar. Aquele curso que você resolveu fazer para fugir das coisas de Deus também não vai te salvar. Não vai. Pastor, por que você fala isso? Porque Deus mandou eu falar, querido. Porque estive direcionando a igreja de Juiz de Fora e perdi 3 jovens por causa de curso. Sem direcionamento de Deus. Foram para o curso, lá arrumaram namorados, namoradas, saíram da igreja e hoje tentam voltar e não conseguem. Um deles foi assassinado e nem achamos o corpo. O diabo não brinca, querido. O diabo não brinca, essa falsa paz é para enganar você. Então você que pensou em sair, não sai. Você que está balançado, se aprume. Você que está fraco, começa a buscar a Deus e se fortaleça. Não é hora de negociar. Não é hora de buscar, querido, outras coisas. Não, é hora de pegar aquilo que Jesus mandou nós fazer, mesmo sem você entender. E você fazer o que Deus mandou. Pastor, por quê, pastor? Porque Deus vê aquilo que nós não vemos. E conhece aquilo que nós não conhecemos. Por isso que muitos, queridos, viram os milagres, mas não conseguiram entender que Jesus era o Messias. E na hora que a multidão clamou, clamaram junto, condenam, prendam, crucificam. Não conseguiram entender que era o mestre que estava ali. Porque só se focaram em alguns detalhes. Não foque, querido, em detalhes humanos, mas foque nos frutos, naquilo que Deus tem direcionado. Para que então você possa perceber que a cada dia estamos no caminho mais próximo de Deus. Temos um ministério, querida, onde tudo aqui é baseado na palavra, mais próximo. Buscamos estar mais alinhado com Cristo possível.
Sabe por quê, querido? Porque não é brincadeira. Ser crente não é brincadeira. Mas por isso que Jesus chamou você. Seja valente. Seja corajoso. Não se acovarda porque o negócio está apertando. É assim que Jesus quer. A única coisa que está faltando nessa situação é você estar cheio. Porque no dia que você estiver cheio, toda essa situação que te cerca vai ter que se dissipar no poder da unção de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe nessa noite. E essa palavra que eu tenho para trazer ao coração dos irmãos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é poderoso. Amém, querido? Coloca sobre seus pés, por gentileza, você que pode. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel. Amém, querido? E Deus, Ele é Deus na minha e na tua vida. Então fica firme. E no domingo, quero ver você aqui de novo. Em nome de Jesus. Cheio da graça, cheio do poder. Jejua, se prepare, querido. O culto começa lá na sua casa. Já chega aqui cheio. Porque pode estar até frio. Se tiver -3, nós vamos esquentar esse negócio aqui, não é? Nós não vamos aceitar nem o frio mais. Porque nós somos brasas na mão do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Reclina a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós entregamos esse culto nas tuas mãos, porque o Senhor é o dono da nossa vida, desta casa. Continue abençoando os teus filhos, Pai. Continue fortalecendo a tua igreja. Meu Pai, permita, Senhor, que eles vejam, Senhor, a cada negociação que tem sido feita, aquilo que o diabo tem tentado trazer, Pai, que seja disperso, que seja descoberto nessa noite. Traga para a luz, meu Pai. Não deixe os teus filhos caírem em nenhum laço. Mostra para eles, Pai, que aquilo que o Senhor tem para eles ainda continua de pé. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A nossa igreja tem um lema que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz: que a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo, e seja sobre todos vocês, e que Deus abençoe.